Bom dia, povo abençoado. Hoje é 17 de março de 2025. Hoje a palavra saiu em Gênesis 9, e vou ler aqui a partir do 20, falando sobre a multiplicação da vinha, sobre a vinha. Na verdade, antes da vinha, que o povo de Noé desceu da arca, que eles estavam na terra, os filhos de Noé, Deus mandou que eles se multiplicassem. Então, assim, eles se multiplicaram e todos os animais foram multiplicados. Mas aí Noé foi trabalhar como lavrador, que é onde representa aqui no versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Sem, o pai de Cã, e Duzem, seu pai, e fez-lo saber a ambos seus irmãos. Fará. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram sobre ambos os seus ombros, e, indo virado para trás, cobriu a nudez do seu pai, e seu rosto era virado, de maneira que não viram a nudez do seu pai. No 24. E despertando Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizeram, e disse: Maldito seja Cã, servo dos servos seja dos seus irmãos. Noé amaldiçoou Cã. Aí, desculpa aí, gente, não vou cortar o vídeo não, vou ter o fim. E aí Noé amaldiçoou ele, né? E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alegrai Deus a Jafé, e habita nas tendas, e Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. O que a palavra de Deus quer dizer? Com Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E Cã, que era o mais novo, ele viu que Noé tinha plantado a vinha assim depois do dilúvio, e naquele tempo as coisas produziam muito, não precisava de agrotóxico para fazer nada. E aí Noé, como já ele tinha plantado, ele se abusou, né? Do que ele tinha feito ali, do fruto do vinho dele, da uva que deu no campo dele, ele ali bebeu bastante do vinho. E acabando, ele embriagou dentro da tenda dele, e nessa embriaguez dele, ele ficou despido, ficou nu. E aquele filho mais novo dele chegou lá e viu ele nu lá, e ao invés dele pegar e cobrir o pai dele, o que ele fez? Ele acho que ficou achando que aquilo era muito engraçado, e foi lá e comunicou com os 2 irmãos dele. E os 2 irmãos dele temiam bastante a lei, né? Porque na lei de Deus os filhos não podem ver a nudez dos pais, a não ser com consentimento. Que aí fica, eles não é culpado de estar procurando ver a nudez dos pais. E aí o que acontece? Aqueles 2 irmãos pegou uma capa e veio de costa, até na onde estava Noé. Eles viraram as costas e veio andando de costa para não ver. Assim que... E fez de tudo para que eles não viessem ver. Cobriu Noé. E depois que Noé despertou, Noé ficou sabendo, com certeza, ou os outros irmãos de Sem falou, de Cã falou,
ou as mulheres dos filhos deles comunicou alguma coisa. E aí Noé foi e amaldiçoou, né, a Cã. E aí o que que acontece? Esse aí foi a primeira desobediência depois de Noé, do dilúvio ter acontecido e Deus ter destruído tudo. Tanto é que nessa mesma mensagem aqui, Noé fala que ele daria um sinal à terra, que nunca mais a terra seria destruída, carne nenhuma seria destruída com água, e o sinal dele seria um arco que ele deixou para que Deus lembrasse de que a terra foi destruída com água. Assim que houvesse a chuva, uma nuvem, ia aparecer um arco-íris, né? E aí esse arco, você vê que até hoje ele aparece. E quando esse arco aparece, é para Deus lembrar do que aconteceu e ele não destruir a terra mais como foi destruída. Então, que nós viemos, né? Tem muitas coisas aqui nesses capítulos, e quando a gente vai ler a fundo, é muitas coisas, porque a gente fala assim, servir a Deus tem que ser aqui, só não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não, tem coisas mínimas que ajudam nós a chegar mais perto de Deus, tem coisas pequenas que nos ajudam a nos santificar, porque assim, quem é obediente ao Senhor, cumpre a lei de Deus, e a lei de Deus, ela é mais perfeita do que a lei dos homens. E que o Senhor venha abrir o nosso entendimento sobre as escrituras do Senhor, né? E Deus, Noé, ele abençoou aqueles 2 filhos e fez aquele filho que viu a sua nudez ser escravo dos seus 2 filhos, né? Então, hoje a gente está vendo que aquele pecado primeiro cometido depois do dilúvio veio de um dos filhos de Noé, que a primeira coisa errada que eles fizeram foi ver a nudez do seu pai e ele ir lá e ficar comunicando, ao invés dele resolver o problema. É que hoje as pessoas se entregam uns aos outros do nada, só vê uma pessoa fazendo uma pequena coisa, já entrega pro seu inimigo, já quer o mal e enche o mundo. A palavra de Deus manda que Deus vem cobrir, mas nós seres humanos não. A gente vem escrafunhando, a gente vem acusando, e Deus quer que a gente seja pacífico nas coisas, né? E assim foi aquele filho de Noé. Ele pegou, em vez dele cobrir a nudez do pai dele, ele foi comunicar com seus irmãos. Seus irmãos sabiam do peso espiritual que é um filho fazer certas coisas com seus pais. Aí o que aconteceu? Ele foi amaldiçoado. Que o Senhor venha nos abençoar, que a gente seja abençoado. E vós, filho, honra seus pais e mãe, que quem ama de verdade é pai e mãe. Me perdoe em nome de Jesus aqui, hoje parece que eu tô gripando nesse momento. E que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana, que seja uma semana repleta de bênção e de vitória. Amém?